Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa tarde. Vamos então ao nosso meditação de Bíblia online desse dia, os nossos versículos, no dia 22/11/2025. E então, vamos hoje estar em Jeremias 3, versos 12 e 13, e também Mateus 6, versos de número 14, ok? Diante do Senhor nosso Deus. Diz assim, ó: vai, pois, e apregoa essas palavras para o lado norte, e dize: volta, ó rebelde Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque misericordioso sou, diz o Senhor Deus, e não conservarei para mim para sempre a minha ira. Somente reconhece a tua iniquidade, que transgrediste contra o Senhor teu Deus, e estendeste os teus caminhos aos estranhos, debaixo de toda árvore verde, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Em Mateus 6,18 diz: e perdoa as nossas dívidas, uma parte da oração do Pai Nosso, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Hoje nós vamos falar algo muito bonito e interessante sobre o processo daquilo que é o reconhecimento de Deus. Provérbios, Salomão vai dizer: reconhece a Deus em todos os seus caminhos, e Ele endireitará suas veredas. Outra passagem, Salomão diz assim: o máximo de toda a alta sabedoria que existe, e Deus tinha dado sabedoria para Salomão, ele disse, é temer ao Senhor, reconhecer ao Senhor, respeitar, não é ter medo, é respeitar a Deus. E o que é respeitar a Deus? Não é a gente pensar, oh Deus soberano, majestoso, tu és maravilhoso, te respeito a mim. Não. Respeitar a Deus é você lembrar de Deus em tudo que você vai fazer, pôr a presença dele junto e cumprir o gosto dele. Você está respeitando Deus quando você cumpre a presença dele. Como é que eu cumpro a presença de Deus? Cumprindo o gosto dele. Nós temos no nosso canal Deuteronômio 28 que fala sobre como entender o gosto de Deus. Mas aqui nós vamos observar de que quando se reconhece Deus, está se respeitando Deus. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade de conseguir respeitar Deus, porque não dá para respeitar quem você não conhece. Você não respeita a altura quando você não só ouviu falar o nome, ou você tem uma noção de como que é a pessoa, às vezes alguma fase, mas é muito superficial, não é as águas profundas realmente daquilo que é a essência da pessoa. Não, você só entende um pouco por fora. E aí, diz para você realmente andar com Deus, ser filho de Deus, viver com Deus, agradar a Deus, ter aliança com Deus, não adianta ficar na água rasa, né? À distância, ficar só por um pouquinho de base do que você acha que Deus existe. Então, eu tenho uma ideia do que eu aprendi de Deus, então eu respeito Deus. Não é esse respeito que Deus quer. Deus quer que a gente dê a reverência daquela essência que Ele é, conforme o conhecimento. Só dá para respeitar uma pessoa quando eu tenho conhecimento dela. E eu só tenho conhecimento dela quando eu entendo o que ela é. Se eu ainda não entendi o que ela é, o lugar que ela tem, né? Que ela se assenta na vida, ou seja, Deus está no seu trono. O que é Deus? O que é trono? O que é o acesso dele, a habilidade dele? Quando se entende quem é Deus, quando se compreende a extensão de Deus, a mentalidade de Deus, como ele funciona, por que as coisas funcionam da forma que ele fez, por que ele fez, como é que ele fez. Quando se compreende, aí dá para respeitar. Mas senão a gente vai achando que não tem problema isso, não tem problema aquilo, que não tem nada a ver, isso não tem também, isso aqui. Quando vê, nós estamos não reconhecendo Deus em nada, não lembrando Deus nas coisas que estamos fazendo e achando que Deus está junto. Né? Então aqui hoje fala sobre, nossos versículos de hoje, reconhecimento. Para Deus é muito importante saber o jeito que Ele faz, que Ele lida com as coisas, e a gente lida junto com igual que Ele lida. Porque se nós temos relacionamento com Deus, ou queremos ter, tem que ser igual, não pode ser diferente. Se até para o ser humano, né, não anda dois juntos se não tiver de acordo, se for julgo desigual, imagina Deus.
Então aqui Deus começa a falar para Israel, quando Israel queria ser de Deus, mas queria ser igual a todo mundo. Eu quero, nossa, ter amizade com todos, eu quero ter a companhia de todo mundo. Eu conheço uma pessoa que uma vez, numa época, ela queria ser amiga de todas as pessoas. E queria ser amiga, queria... E aí ela começou a ficar triste porque um começou a exigir dela uma coisa, o outro outra, e o outro outra. E quando vê, ela não estava dando conta de agradar todo mundo. E agora quem estava triste, oprimido e mal era essa pessoa. Porque ela queria agradar a todos. E aí não dá nada certo. E o que acontece é que Israel queria ser igual a todas as nações, né? Ter amizade com tudo, fazer tudo que os outros fazem, trazer para dentro da terra deles, da sala de Deus, que o ambiente de Israel era de Deus, aí vamos fazer tudo igual a todo mundo. E aí Deus disse, olha, isso é rebeldia, porque uma vez que eu escolhi, eu tenho um estilo, eu tenho um gosto, eu tenho uma estrutura de vida, de edificação. E aí diz, olha, eu tenho a minha correção para voltar a atrair a sua atenção para a verdadeira essência que sou eu. Refletido aqui, interpretado como a minha ira. Se Deus tem ira, é porque ele ainda tem esperança. Ele não vai corrigir aquilo que para ele já não dá mais, não dá para acertar mais, ele deixa quieto. Agora, aquilo que ele coloca a correção dele, é porque tem esperança de ajuste. Então, Deus diz aqui, ó, vai, diz para Israel, ó casa rebelde, assim diz o Senhor Deus, não farei cair a minha ira sobre ti, que é a correção para atrair a atenção e voltar ao foco, porque misericordioso sou e não conservarei para sempre a minha ira. Deus não tem, né? Assim, deu vontade hoje de bater, né? Corrigir alguém. Deus não é agressivo, Deus não tem tique nervoso, né? Ai, tô nervoso, preciso tirar para fora esse nervoso, vamos castigar Israel. Não. Deus é muito equilibrado. Nada tira ele do controle. Mas ele precisa pôr em foco algo que saiu do foco. Se Israel saiu, precisava trazer de volta. Então eram as correções que atraíam Israel. Mas ele diz, uma forma melhor, antes que a minha ira chegue, é somente reconhece a tua iniquidade. Se você reconhecer a sua iniquidade, que você transgrediu de verdade contra o Senhor teu Deus, aliás, que você fez com Deus, e você estendeu seus caminhos, misturando, diz aqui, com estranhos, debaixo de toda ideia do ser humano, refletida e interpretada aqui como toda árvore verde, qualquer ideia ilustre mental das pessoas, vamos nessa, e você não deu ouvidos à voz do Senhor Deus, reconhece. Se você reconhecer, vai diminuir o nível do castigo. Olha que interessante. Por quê? E aqui é interessante porque muitas vezes a gente acha que não precisa dizer que errou. O ser humano tem uma dificuldade de dizer que errou e o que fez de errado. E para Deus é muito importante dizer que errou. Para Deus, entre nós e Ele, não é para as pessoas, não é passar para todo mundo falando, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Né? Tem gente que gosta de contar quando eu era pecador, aí fica falando como se ainda gosta do que aconteceu. Como se ainda foi bom, não arrependeu nada ainda. Não, o que foi nem se fala. Agora, no momento do ajuste, da aliança, né, do conserto com Deus precisa, é necessário para Deus que se reconheça a iniquidade. Por que isso é tão importante? Será que Deus quer humilhar a gente, que Ele quer que a gente confesse para Ele o que a gente fez de errado? Ele já sabe. Por que Ele quer que fale? Ele quer que fale porque Deus conhece aquilo que é a formação do homem. Ele sabe que quando Ele criou o ser humano, tudo que o homem diz para si mesmo, ele está falando com a mente dele está falando com os órgãos dele, está falando com o espírito dele. Tudo que o homem fala para si, dentro de si, está falando com a alma, está falando com os setores da alma, que são o querer da alma, os sentimentos da alma, os impulsos da alma. Quando o homem fala para si, ele está pondo em ordem o seu corpo e a funcionalidade da sua alma. Parte mental, sentimental, impulsiva, desejo, expressão, reação. Se o homem
toda vez que erra, ele diz, não tem problema. Toda vez que ele fala, não, isso foi pouco, não foi nada. Toda vez que ele faz errado, não, mas isso aqui não é nada, depois eu vejo. Toda vez ele não reconhece, o que acontece? Ele não vai pondo acertos de si para si mesmo dentro do seu espírito para corrigir. Sentimento, desejo, querer, alma, emoção, impulso, expressão. E se ele não corrige, ele não tem, começa a passar o tempo, ele não tem noção do que ele expressa e que ele faz de errado e que ele não faz. Quando Deus diz, olha, eu tenho a minha ira para derramar sobre Israel, mas para diminuir isso, reconhece a tua iniquidade. Quando você fala que fez errado diante da minha presença, quando você diz o que foi que você está considerando que fez de errado, eu fiz errado o quê? Deus já sabe, não precisava falar. Mas a gente tem que falar para Deus, para que a gente fale com a nossa mente fale com a nossa alma e reconheça no subconsciente, na nossa consciência, no nosso espírito, que aquilo para o nosso corpo está definido diante de Deus que é errado, que não se faz mais. Quando o homem não fala para ele o que ele fez de errado, no subconsciente dele está sempre certo. O corpo sempre reage como se está certo, não foi nada errado, não teve falha. Aí o subconsciente continua sem conserto. Porque o espírito, a consciência ainda de um espírito morto, uma consciência cauterizada. Então o que acontece? Reconhece a tua iniquidade, fala para você mesmo o que é errado e o que você fez de errado e o que tem que consertar. Corrige a tua alma, corrige o teu espírito, corrige o teu sentimento, corrige a tua expressão, corrige as tuas reações, corrige as tuas emoções, corrige o teu querer, corrige o teu desejo. Fala dentro de você, para você mesmo, o que está errado. E para Deus em oração. Não é porque Deus não conhece, que quando a gente confessa para Deus, estamos corrigindo esse processo interno mental e de comunicação do corpo com o espírito e a alma. E as reações dos sentidos. Então, reconhece a tua iniquidade, se arrepender para Deus, não é dizer não foi nada não, tá Deus, tá bom, vamos continuar, não. É dizer, Deus, eu errei nisso, isso para mim é errado, eu fiz errado, eu pequei. Quando José foi responder para aquela mulher, o que José disse? Ai de mim pecar contra Deus e contra o meu Senhor. Nem falou com ela. Também era um pecado contra ela. Porque ela tendo aliança com outra pessoa, o que ele tinha com ela? Não tinha nada, ele não tinha. Mas ai de mim, ele disse, pecar contra Deus. Ele já estava refletindo o que ele sempre dizia dentro dele, as ordens que ele definia para o seu corpo. Que isso é outra matéria que a gente vai falar depois sobre como ter o corpo como o templo do Espírito de Deus. Mas aqui, reconhece a tua iniquidade, o que você errou e fala que errou. Não fica dizendo que não foi nada, o que é, ai, perdoa, acolhe, né? Vamos ter tudo junto, tudo misturado e vamos nessa. Não vamos nessa. E aí o que vai acontecer? Quando você reconhece a sua iniquidade, que você transgrediu. Deus ensinando, você tem que falar que teve iniquidade, tem que falar que transgrediu dentro de você e tem que dizer foi contra o Senhor Deus. E diz aqui, estendeste os teus caminhos a estranho. Eu pus coisa estranha no meio da obra de Deus. Eu pus coisa estranha nas coisas que Deus estava entregando para mim. Eu coloquei coisa estranha, suja, imunda no que não era para pôr. E aí, debaixo de toda a árvore, ideia verde, né? Toda ideia ilustre, mentalizada, eu pus tudo numa panela só e vamos pôr Deus no meio e misturar. Não deixe ouvidos à minha voz, única voz, uma só. Quando se dá ouvido à voz de Deus, é só a dele, não é dos outros. É só a dele, diz o Senhor. Então, às vezes as pessoas acham, né, que não confessar o erro é bom, é vantajoso. Não falar a verdade diante de Deus, não é sair falando com as pessoas, mas com Deus e consigo. Fala para você mesmo, errei.
Quando você fala isso para você, você começa a pôr nos seus olhos espirituais um foco. Isso eu não faço mais, isso não serve, isso não presta, isso é sujo, isso é imundo. Quando você fala para você que aquilo não é certo, mas se para você não foi nada, é leve, é irrelevante, o que acontece? Para você tanto faz. Então não chega o conserto do Espírito de Deus no nosso espírito. Aí Jesus diz, Mateus 6,12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não fica nada embaraçado dentro de nós. Quando a gente acerta as contas com os outros e acerta dentro de nós, Deus acerta conosco. Então tem que estar ajustado dentro de nós. Aquilo que a gente define, se foi errado, tem que definir. Tem que sair passando um paninho por cima. E é quando a gente define, foi erro e agora o Senhor Deus vai me perdoar e eu não vou agir mais. E essa é a diferença, porque perdão para Deus não é só falar perdão, né, e Deus perdoar, não. Perdão funcional para Deus é o indivíduo que muda as obras. E esse ponto chave é que muda as obras do indivíduo, quando ele fala para ele que ele errou. Agora, se ele está falando para Deus, me perdoa, mas dentro dele ele não errou? Dentro dele aquilo não é erro. Dentro dele aquilo ainda não é sujeira. Aquilo ali não tem... Não adiantou nada nem ele pedir perdão para Deus. Ele volta às mesmas obras, porque ele ainda não disse para ele mesmo o reconhecimento do que precisa ser feito. Esse processo interno. Aí quando ele pede perdão para Deus e as obras já não existem mais de destruição dentro dele, aí vai chegar o perdão de Deus, o efeito do perdão de Deus, porque acertou, né? Acertou. Então, reconhece, quando Deus diminui o processo de correção, é como se ele fosse diminuir a pena, né? Como? Quando o indivíduo, ele coloca os detalhes diante de Deus, não é para sair falando para todo mundo, não. Isso aí é com Deus, ele define com Deus, ele diz para ele mesmo, peraí, ó, isso aqui tá errado, isso aqui não se deve pôr. A minha vida é uma edificação e construção pura, divina com Deus. Então, sujeira, né, não vai no meio, não vai na frente. Amizade destrutiva, coisa destrutiva, não vai na frente. O que vai é a comunhão com Deus, aquilo que é o zelo do que Deus quer construir na nossa vida, ok? Muito interessante esse processo, que tem muita gente que fala com Deus, mas não fala consigo. E aí as ações continuam as mesmas, destrutivas. Que o Senhor possa nos guardar, nos livrar, nos direcionar sempre no foco dele cada vez mais, e que nós possamos estar nesse processo de obras novas diante de Deus, nós realmente reconhecemos e colocarmos Deus na nossa frente cada dia mais. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.